Irmãos, nós estamos falando a respeito do arrebatamento da igreja. Semana passada e retrasada, nós ministramos na semana retrasada sobre a morte, para entendermos que depois a morte continua tendo existência. Semana passada falamos sobre alma e espírito, para mostrar que essa parte espiritual, que não é palpável, tangível, ela também pode pecar, precisa da ação de Deus na alma e no espírito. Também falamos que a alma carrega e o espírito carrega emoções, carrega consciência. E agora a gente vai falar propriamente a respeito do arrebatamento da igreja. Este versículo que eu li para vocês, a gente prega muito em cultos ao ar livre, que Jesus nos disse que na casa do Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, Ele não teria nos dito, eu vou preparar lugar. Ele disse que Ele iria para um lugar, preparar para que a igreja lá estivesse. E Ele disse, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, porque Jesus já esteve uma vez aqui entre nós, pessoalmente, humanamente, o Jesus humano esteve aqui entre nós. O Jesus que era Deus homem entre nós esteve aqui por um espaço de 33 anos e meio aproximadamente. E ele diz, eu virei outra vez. Ele prometeu que retornaria para nos levar para ele. Ele usa a expressão levar-vos para mim, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que isso significa? Significa que a sua companhia para Jesus é especial. Significa que a tua companhia para Jesus é importante. Significa que Ele não tem vergonha de você, igual aqueles crentes que parece 007. Pai do Senhor, assustado, com medo de declarar que ele é crente. Jesus tem prazer em chamar você de irmão e tem prazer de estar com você. Tanto é que Ele não vai deixar a nossa alma no Sheol. Ele tem um lugar especial para a minha alma e para a sua alma, porque Jesus se importa conosco. Quando falamos da volta de Jesus, estamos falando de um tempo na história que Deus planejou, onde Ele virá buscar os salvos, buscar os seus escolhidos, aonde Ele promete retornar. O mesmo Jesus, não é um outro, é o mesmo que esteve aqui entre nós. Ele prometeu voltar, Ele prometeu retornar. Se tem uma coisa que as pessoas muito querem saber, é que dia vai ser, quando que Jesus vem, qual é a data que Ele retorna. Interessante isso, né? Todo mundo quer saber. Aliás, os discípulos mesmos perguntaram para Jesus, capítulo 24 de Mateus, que é o capítulo das dores e aflições. Os discípulos chegam até Jesus para interrogar o seguinte: que sinais tu nos dá da sua vinda? Se Ele está falando que Ele vai partir, que Ele vai estar longe e que Ele vai retornar, eles pedem a Jesus um sinal. Qual o sinal que o Senhor nos dá? O que nos diz a respeito da sua vinda? Há uma interrogação dos discípulos. Eles querem saber dia, eles querem saber horário. E não se engane, isso é uma coisa que não só os discípulos interrogaram a Jesus a respeito do seu retorno, a respeito da sua vinda. Você vai ver que ao longo da história muita gente marcou data, dia e hora para Jesus chegar. Você se lembra que no milênio passado os nossos pais diziam assim: a 1000 chegará, mais de 2000 não passará, está escrito na Bíblia. Eu não sei qual Bíblia inventaram, mas eles não falavam isso? Você nunca ouviu alguém falar isso? Olha, porque de 1000 passará, mais de 2000 não chegará. Não tinha aqui, bem próximo à nossa cidade, Maringá, um apóstolo lá, numa igreja lá, meio uma barca assim, vou falar o nome não, e que dizia, real, né? Aí, me manda, e real, e ele dizia para todo mundo: olha que Jesus me deu uma revelação, o Senhor falou comigo, não vai ter ano 2000, a igreja vai ser arrancada da terra. Irmão, tinha um vizinho meu lá, irmão, que pelo amor de Deus,
Lucianinho, porque Jesus vai voltar agora. 99, se prepara, olha. Vai não, rapaz. Sabe por quê? Porque ele pode voltar agora. Como assim? Não, a Bíblia diz que daquele dia e hora, Evangelho de Mateus 24, 36, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Nem o Filho sabia. Jesus, quando falou isso, estava falando na condição de humano, Jesus. Nem ele ali tinha condição desse humano saber. Agora Jesus, Deus, sabe desse dia e hora. Então, tem muita gente que marca dia e hora para Jesus voltar. Deus me mostrou, Deus me revelou. E o problema é isso, quando alguém sai da Escritura e vai para uma revelação, deixando de lado a Escritura, toda a revelação vai se pautar nas Escrituras. Tanto é, até quando há uma voz profética na igreja, na Bíblia não diz para que haja um julgamento. Que julgamento é esse? É um crivo pelas Escrituras. Isso aí está de acordo com a Escritura? Isso aí vai contra a Escritura? Não, não vai. Então isso vem de Deus, é para ter um critério. Não é assim, porque alguém disse e falou assim, diz o Senhor, e eu tenho que fazer. Irmão, o Senhor está falando comigo que assim diz o Senhor, vem tua casa, o teu carro e põe na minha conta. Amém. Você vai falar assim, amém coisa nenhuma. Deus não falou comigo. Um dia eu recebi um deputado, e ele estava na candidatura para se reeleger a deputado, e tinha um abençoado, que as profecias dele eram sempre para beneficiar ele, sabe? Aí ele chegou no deputado e falou assim, e é um irmão da Batista esse deputado, olha, o Senhor está mandando te dizer que para você me conseguir R$1.000 e tal, e o irmão era crente, deputado, irmão. Falou assim, então eu não sei que Deus é esse, porque comigo não falou nada não. Se ele falou com você, fica com você. Mas até agora ele não moveu meu coração, e depois dessa vai ser mais difícil ele mover o meu coração ainda. Então você está entendendo? Tudo tem que passar pelo crivo das Escrituras. Quando Jesus diz daquele dia e hora ninguém sabe, o que ele está dizendo? Não vai atrás de ninguém que marque data. Não teve profetas, líderes de igrejas aí, que pregam o sono da alma, marcaram data, Jesus não veio. Não, é que faltou aqui, a gente não prestou bem atenção aqui numas coisas aqui, vamos recalcular. E Jesus não está na sujeição humana, deste humano que quer marcar data para ele voltar. O que a Bíblia vai nos colocar como sinais da sua vinda, vai nos dar alguns sinais. E aí o próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e Jesus respondendo sobre sinais da sua vinda, ele diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. Antes de ele explicar as dores e aflições, ele diz, tenha cautela que ninguém engane vocês. Primeira coisa é, tenha cautela, tenha cuidado. Cuidado de alguém chegar e querer expor algo diferente do que eu estou dizendo a vocês. Porque ele diz, olha, virão muitos em meu nome, não vão vir em nome de outro, vão vir em nome de Jesus. E ao longo da história, já veio muita gente em nome de Jesus, dizendo, eu sou o Cristo. E vão enganar muitos. E Jesus começa a dizer, vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerra, e olhais, não se assustem, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. E vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e muitos falsos profetas enganarão a muitos. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muito esfriará. Ele chama isso de princípio de dores. Agora, se a gente pegar estes sinais, guerra, rumor de guerra, nação contra nação, peste, fome, é uma coisa que sempre teve no mundo. Aliás, a civilização que nós conhecemos, ela é resultado de muitas guerras que foram produzidas ao longo da história. O mundo é conhecido pelas suas guerras. Nação contra nação, poder, alguém querendo ampliar o seu espaço e ter mais poder, dominar o mundo. A gente teve eras de
o Egito dominou o mundo, a Síria dominou o mundo, os gregos dominaram os mundos, depois teve os persas e os medos que dominaram o mundo, depois tem os romanos que dominaram o mundo, e você vai ver que tem épocas que impérios mandaram e governaram o mundo e se desfacelaram, porque o ser humano sempre vive buscando expandir o seu poder e a sua força. Porém, quando nós vemos isso, a gente pode pensar assim, mas guerras e rumores de guerras, essas coisas sempre aconteceram. Porém, a gente precisa entender que Jesus chama isso de princípio de dores. O que é o princípio de dores? As irmãs que já tiveram filhos sabem o que é isso, né? O princípio da dor não é igual à dor do parto, é? A contração que você sentiu é a mesma dor do parto? Não é. Como que é o princípio de dores? Começa com um anúncio, né? Vai romper essa bolsa, vai começar contração, a mulher vai gritar de dor, é uma dor terrível, e essa dor vai aumentando até chegar o momento do parto. Quando Jesus usa essa expressão princípio de dores, ele está querendo dizer que esse tipo de coisa, guerra, rumor de guerra, nação contra nação, peste, doença, esses falsos profetas, misticismo, isso vai estar numa escala muito grande. Isso não vai ser uma coisa comum no sentido da gente olhar para a história e ver que sempre estas coisas aconteceram. Isso não vai ser uma coisa comum, vai ser algo muito além do que a gente está imaginando do que seria um comum, se é que dá para chamar de comum guerra. Vou dar um número para você e não se assuste. As pessoas se espantam que morre às vezes 1.000 pessoas por dia de Covid, não se espanta? Sim ou não? Quantas pessoas morrem de fome, sem comida por dia no mundo? 24.000 pessoas morrem por dia de fome. É por dia, não é por ano não. É quase 2 tapejaras por dia morrem de fome. Não tem o que comer, isso hoje. Não é no futuro, isso acontece hoje. Hoje você que comeu, você que assentou na mesa, comeu arroz, feijão, comeu um ovo e achou que estava ruim porque não tinha carne no teu prato. Quero te informar que 24.000 pessoas morreram hoje de fome. Não tinha nem um pedaço de pão embolorado para pôr na boca, eles morreram de fome. Não é motivo de eu e você ser grato a Deus? De bem dizer ao Senhor? Tem comida na mesa, tem alimento na mesa? Que tivesse só arroz e o arroz tivesse papa. Dá graças a Deus, você está vivo e tem com o que se alimentar. Então, existem alguns sinais que Jesus coloca como princípio de dores. E ele diz que vai se proliferar falsas religiões, aparecimento de falso Messias. Não tinha aqui na nossa América do Sul aí o reverendo Moon que dizia que ele era a reencarnação de Jesus? Lá em Curitiba, um que é de Itajaí, o Henri Cristo, diz que ele é o Cristo. Itajaí, Márcio, nada a ver com a cidade de vocês morar lá não, tá? Até para falar, ele diz, ó Pai, né? Aí manda falar em grego, ele não fala. Né? Mas ele está sempre tentando se postar ali que ele é o Cristo. A gente vê o ocultismo avançando. A gente vê sinais naturais e físicos, sinais no céu. A gente vê rumores, peste, em vários lugares. A gente vê muitos fenômenos acontecendo. Mas Jesus deixa bem claro que daquele dia e hora ninguém sabe. O que ele pede para a igreja com relação ao seu retorno é que a igreja fique apercebida. O que é ficar apercebido? É ficar vigilante. O que é vigilante? É ficar atento. Ele diz, se você soubesse a que hora o ladrão viesse roubar a sua casa, tu fazia o que mesmo? Tu vigiaria. Pegava uma balaústra, né? Um pedaço de pau. Agora tem porte de arma aí, né? Pegava um 38, ia pedir graça para Deus para não errar e dizer assim, ó, que ele entrar que eu sapeco ele. Tinha gente que quer fazer assim. Você dizer assim, não, vou esperar ele chegar.
A hora que ele chegava, fazia uma jantinha bem quentinha, que o ladrãozinho vai roubar tudo, ele tá com uma fome. Você não ia fazer isso nunca. Você ia se precaver, porque o ladrão está chegando. Ladrão marca a hora para vir? Claro que não. Tem até algumas pessoas que colocam assim, uma plaquinha, tanto roubar, olha aqui não tem nada, só tem imóveis velhos, não sei o quê. Tinha uma casa que foi tão roubada que a pessoa colocou uma placa na frente da casa, que não tinha nada de valor dentro da casa dele. Então já não precisava se preocupar em levar nada, só tinha coisa ruim. E é por isso que Jesus, quando comparado a um ladrão, porque João 10 chama o nosso adversário, o ladrão, o diabo, ele vem roubar, matar e destruir. Mas no contexto de Jesus falar de vigilância ao seu retorno, quando ele vem buscar a igreja, quando ele vem para a igreja, e ele usa que ele vem como um ladrão, não é para roubar. Ele quer dizer, como um ladrão não avisa a hora que vem, ele vem. E assim como um ladrão não vem para roubar papel higiênico da casa de ninguém, vem para buscar alguma coisa de valor, ele vem para buscar você, porque eu e você somos valiosos para ele. Então a gente tem alguns sinais que antecedem a volta de Jesus. Jesus fala no capítulo 24 sobre estes sinais e ele mostra como princípio de dores, dando a entender que isso será aumentado. É verdade também que alguns dos sinais que arremetem à volta do Senhor Jesus é os judeus voltarem a ter nacionalidade e pátria, o retorno dos judeus à sua terra. A profecia de Ezequiel dos ossos que estavam esparramados sobre a terra, e ele tem aquela visão, ele nunca esteve, ele teve uma visão de um vale de ossos secos, e ele perguntou se os ossos poderiam reviver, e ele disse, tu sabes, e soprou o vento dos quatro cantos da terra, e começou a juntar osso com osso, e aquele osso foi juntando, e daquilo foi criando peles, e ele percebe que falta vida, o espírito naqueles ossos. Aqueles ossos, aquela profecia para Israel, fala do retorno, do ajuntamento, que Israel voltaria para a sua pátria. Porém, não somente isso, Isaías, nas suas profecias finais do seu livro, ele faz uma pergunta: porventura nasceria num só dia uma nação? Ele faz uma pergunta: poderia nascer num só dia uma nação? E nasceu Israel. Israel foi formado e num só dia retornaram judeus que estavam esparramados no mundo todo. E o próprio Isaías tem uma visão que diz assim: quem são esses que vêm voando como pomba? Já imaginou se Deus mostra para Isaías um Boeing 737-300? Ele olha e diz assim: olha, quem são esses que vêm nesse negócio barulhento? Se fosse eu escrever assim, que ele nunca viu, não sabia que era um avião. Mas ele pergunta: quem são esses que vêm voando como pomba? É muita gente que está vindo de longe e eles vêm voando. Irmãos, o dia que Israel teve o decreto da ONU para retornar e ser uma nação, era judeu de tudo quanto é parte do mundo. Tel Aviv não conseguia mais baixar avião, da Índia, de tudo quanto é parte que você imaginar. Estive 2 vezes no Museu do Holocausto, tem foto deste retorno desses judeus, é a coisa mais linda. Aqueles aviões antigos, turbo-hélices, aquele povo amontoado porque podia voltar para a sua terra. Era a profecia de Ezequiel se cumprindo deste povo que voltaria para a sua terra. Jesus disse que quando a figueira brotar, essa figueira é Israel, faz parte dos sinais da volta, do retorno de Jesus. Quando a figueira brotar, sabei que está próximo o verão. Figueira está brotando, a figueira é Israel. Por isso, quando você vê alguém pregando que Jesus amaldiçoou a figueira e que a figueira é Israel, não creia nisso. Israel pertence a Deus. Deus levantou Israel pela pessoa de Abraão e disse: aquele te abençoar, abençoarei eu. E quem te amaldiçoar, Deus disse: amaldiçoarei eu. Jesus não ia amaldiçoar o seu próprio povo. Então, a figueira é Israel. Esta figueira já não brotou, meu irmão. Já que os ossos já se reuniram, já criou pele. O que está faltando é eles reconhecer que Jesus é o Messias e o vento do Espírito soprar naquela nação. E isto vai acontecer em nome de Jesus. Arrebatamento. Essa palavra arrebatamento significa retirado com força.
do latim raptare, por isso que alguém usa também essa expressão, ao invés do arrebatamento, usa a expressão o rapto da igreja. Por quê? Porque a igreja vai ser arrancada da terra, e com força, ela vai ser arrebatada, arrancada, tirada, ela vai ser raptada. Por exemplo, a segunda vinda de Jesus, do Senhor Jesus, porque Jesus já esteve uma vez entre nós, e Ele prometeu voltar para nos buscar, para onde Ele estiver, estejamos nós também. Essa segunda volta de Jesus, ela é mencionada no Novo Testamento 318 vezes. Estou dizendo que 318 vezes aparece referência, citando a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Porém, quando alguém faz um exame descuidado destes 318 trechos, ele pode incorrer em alguns conflitos. Por exemplo, um trecho vai nos dizer que Cristo virá nos ares. Tessalonicenses 4,17 fala sobre isso. Enquanto o outro texto vai dizer que ele virá à terra. Um trecho vai dizer que ele virá em secreto, como um ladrão. Outro vai dizer que quando ele vier, todo olho o verá. Um trecho vai ensinar que sua vinda será um tempo de regozijo, de alegria. Enquanto outro texto vai dizer que os povos da terra vão se lamentar quando ele voltar. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado para entender se o texto que eu estou lendo está falando da primeira fase da sua segunda vinda ou da segunda fase da sua segunda vinda. Porque quando Jesus vier, a sua vinda vai se dividir em duas fases. A primeira fase, Jesus virá para a igreja, ele virá buscar a igreja. Na segunda fase, Jesus vem com a igreja, e ele vem para julgar nações. Ele vem para destruir o falso profeta, o anticristo, com a espada aguda que sai da sua boca, ele vai destruir o falso profeta. Então, a gente precisa entender a primeira fase da segunda vinda de Jesus e a segunda fase da segunda vinda de Jesus. Por exemplo, quando Jesus vier buscar a igreja, Jesus vai vir assim, vai abrir o céu, vai estender um tapete vermelho do céu à terra, vai fazer fileira de anjos, e vai demorar assim umas 5 horas, aquele cortejo, ele descendo, aí ele transforma a gente vai para a glória. Vai ser assim? Não. Por exemplo, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, e ele está sendo levado aos céus, ele dá instrução aos seus discípulos, e diz que eles ficaram parados, atônitos. Jesus foi rompendo a lei da gravidade, foi subindo, e de repente uma nuvem o ocultou. Jesus desapareceu da visibilidade dos apóstolos. De repente os anjos 2 anjos aparecem ali e dizem assim: varões galileus, por que vocês estão parados aí olhando para o alto? Este mesmo Jesus que foi recebido no céu, há de voltar do mesmo modo que vocês o viram subir. Eu te pergunto, Jesus subiu para o céu num abrir e piscar de olho? Pá! Foi assim? Então aquilo está falando de quando ele vem buscar a igreja ou de quando ele vem com a igreja? Isso está falando de quando ele vir com a igreja. A igreja vai estar glorificada. Todo olho verá, o mundo todo vai ver. Agora, quando Jesus vier buscar a igreja, aí é bem diferente. É assim, ó. Sumiu, acabou. Não tem mais ninguém aqui. Então, a gente quando está lendo, precisa fazer essa divisão. Senão a gente pensa que está colocando o arrebatamento quando ele vem buscar a igreja, quando na verdade já passou muito tempo que ele levou a igreja já passou por tribunal de Cristo, recebeu recompensa, já ceou nas bodas e já está voltando com ele.
e as pessoas estão pensando que ele está arrebatando a igreja ainda. Então isso se faz necessário. Então Jesus, no seu retorno, existe duas fases distintas da sua vinda. A primeira diz respeito ao arrebatamento da igreja, isto é, somente a igreja fiel que o espera e que está velando pela sua chegada, pelo seu retorno, é que ele vem nessa primeira fase. A segunda fase diz respeito à manifestação física e pessoal de Jesus, que virá acompanhado dos seus santos, que é a igreja, e também dos anjos. Agora, isto é, este segundo retorno, ele vem com a igreja, mas ele virá também para Israel e as demais nações que serão sobreviventes daquele cataclisma assustador, aquele cenário de guerra, de bomba, de aquelas taças que aconteceram, aquelas trombetas que tocaram. Você vê que o mar vira em sangue, escurece, é tanta bomba, é tanta mortandade que diz que o céu escurece, você não vê o brilho do sol, é tanta explosão, é uma guerra sem tamanho. Agora, a população do mundo, quando Jesus vier na sua segunda vinda, na segunda fase, quando ele vir com a igreja, vai ser diminuída muita população terrestre. Por exemplo, Zacarias, no capítulo 12, versículos 9, 14, 16, ele diz assim: naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém. Esta passagem tem a ver com a ocasião em que Israel também será dizimado, o próprio Israel. Muitos judeus morrerão. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá. Os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar, profetizou Jeremias no capítulo 50, versículo 20. Então haverá uma mortandade muito grande quando Jesus estiver voltando na sua segunda vinda, por causa da tribulação e da grande tribulação. Portanto, fixe uma coisa na sua mente: quando Jesus voltar, essa promessa que ele diz, eu voltarei e eu vos levarei para mim mesmo. Quando ele vem para buscar a igreja, não é todo o olho que vai ver, não é a humanidade toda que vai enxergar, porque a Bíblia diz que Jesus vem num abrir e fechar de olhos. Eu gosto da expressão piscar, porque eu posso fechar meus olhos e nunca mais abrir, mas piscar é muito rápido. Quem marca isso aí diz que são alguns milésimos de segundo. Aconteceu. Não vai dar tempo de ninguém se arrepender, aceitar Cristo. As pessoas vão desaparecer. Eles só vão se dar conta depois que as pessoas sumirem. Agora, quando Jesus levar a igreja, passar a tribulação, a grande tribulação, isso vai ser um espaço de 7 anos, Jesus virá com a igreja, e quando ele vem com a igreja glorificada, a gente com corpo incorruptível, recebemos recompensa, a gente vem com ele, vem com os anjos, e aí sim, todo olho o verá, e eles vão se lamentar, aquele Jesus que a gente não creu, aquele Jesus que a gente odiava, aquele Jesus que a gente rejeitava, e aí sim, eles vão se lamentar, porque eles não aceitaram este Cristo, eles perderam esta gloriosa salvação. Agora, quando Jesus arrebatar a igreja, o que vai acontecer no céu? Quando Jesus vier buscar a igreja, o que vai acontecer no céu? O arrebatamento, irmãos, é um mistério que a total compreensão será quando passarmos definitivamente por ele. No capítulo 15, versículo 51 de 1 Coríntios, Paulo disse assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele diz que é um evento muito misterioso, o arrebatamento da igreja. Este será um evento de muita abrangência,
vai abranger primeiro a igreja, depois de 7 anos vai abranger Israel e as nações em geral. Interessante que a Bíblia fala de arcanjo, trombeta de Deus, a Bíblia fala de sons do retorno da volta de Jesus. Interessante que fala de ressurreição naquele dia de corpos, não fala de criar novamente outros corpos, fala de ressurreição de corpos, o corpo terreno. Embora Paulo diz que há corpo terrestre e corpo celeste, uma é a glória do corpo celeste, outra é a glória do corpo terrestre, e ele diz que carne e sangue não pode herdar a incorrupção, né? Então esse corpo material, esse corpo vai ser desfeito no retorno de Jesus, para receber um novo corpo incorruptível, para vivermos na eternidade. Interessante que Paulo, ele vai dizer que no capítulo 3, verso 13 de 1 Tessalonicenses, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Diz que Paulo confirmava aqueles irmãos que Jesus Cristo estava querendo que eles fossem irrepreensíveis diante do Deus e Pai, para que na vinda do Senhor Jesus, eles pudessem ser levados com todos os seus santos. Ou seja, santo aqui não é aquele sentido católico que as pessoas têm por aí de uma imagem. Santo aqui é uma pessoa separada. A palavra santo significa separado. Nós somos separados para o nosso Deus. Você é uma mulher santa, você é um homem santo, você é uma propriedade separada para o Senhor nosso Deus. Paulo, para mostrar o que vai acontecer nos céus, neste momento que acontece o arrebatamento, os irmãos em Tessalônica, quando morria alguém, eles ficavam muito perturbados, porque diziam assim: morreu, acabou. E Paulo queria mostrar que não acabava, que tinha uma existência após a morte, tinha vida depois da morte, a pessoa continuava existindo em alma e em espírito, e o mesmo corpo iria passar por uma transformação futura por ocasião do arrebatamento da igreja. E Paulo teve que escrever àqueles irmãos dizendo assim: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca das pessoas que dormem ou que morreram, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e Ele mesmo ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus vai tornar a trazer com Ele. E dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo usa a palavra preceder. Ele está querendo mostrar que existe ordem no momento que Jesus no céu vem buscar a igreja, porque o mesmo Senhor, não é outro, é o mesmo Senhor Jesus que nos salvou. Ele vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Ele não vem à terra, Ele está nas nuvens. Ele vai receber a igreja nas nuvens. Ele não põe os pés na terra. E a gente vai encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele diz que há um encontro no céu, o encontro no momento dele vir buscar a sua igreja. Quando ele vem buscar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Espera lá, o corpo de quem morreu está onde? Sepultado. Quem morreu queimado, pastor, ficou só cinza. Está por aí. É matéria orgânica. Pastor, e como é que vai fazer? Fica tranquilo, explicar isso só o poder de Deus. Ele disse: haja, e existiu esse universo inteiro para fazer esse pó voltar e se revestir de um corpo imortal. É a coisa mais simples.
Quando Jesus vier buscar a igreja, você precisa entender que lá no céu, onde Ele está, já tem uma grande igreja. Que igreja está lá? A igreja triunfante. Sabe aqueles irmãos que pela fé seguiram as pisadas do Salvador, morreram na esperança bendita? O corpo foi sepultado, mas sua alma e seu espírito já estão lá no paraíso com o Senhor. Eles têm memória, eles sabem que lá estão. Quando o Senhor Jesus vier, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Eu disse que é milésimo de segundo, abrir e piscar de olhos. Puf! Jesus já desceu até as nuvens, veio com este alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os corpos já foram agora revestidos de imortalidade, se encontraram com a alma e com o espírito, e é um novo corpo. E quem estiver vivo naquele exato momento, o seu corpo recebe uma transformação para um corpo incorruptível e já parte com o Senhor. Quanto tempo demorou isso? Estalar de dedo. Demorou nada. Foi rápido. Por isso que é chamado de rápido, de arrebatamento. É tirado com força. Agora, tudo isso está acontecendo no céu. Tudo isso está acontecendo nos ares. Tenha em mente, Jesus não vem até a terra. Jesus vai celebrar o encontro da noiva com o cordeiro nos ares. Tem lugar mais bonito que isso, irmão? Tem gente que quer fazer casamento a céu aberto, porque fica linda as fotos verdes, um céu azul no entardecer, coisa mais linda. Quem tem dinheiro e para se aparecer e se exibir, hoje aluga um avião e enche de gente, diz, casei nos ares. Você pode nunca andar de avião, irmão, você vai encontrar um noivo com um corpo incorruptível lá nos ares. Agora, o mundo não vai tomar conhecimento disso, porque Jesus virá para a igreja. Pastor, mas como não vai tomar conhecimento? Vai tomar conhecimento depois de acontecido. Jesus mesmo disse a respeito disso, que estando no campo, um moendo, um será tirado, outro será deixado. Estando um fazendo uma atividade, um será deixado e o outro será tirado. Significa que as pessoas vão desaparecer sem avisar ninguém. Não pense em você que toque de trombeta é para a humanidade saber. E vai estremecer a terra toda. E os anjos vão descer. Não, não vai acontecer isso. Para a igreja, Jesus vem secretamente. Eu vou vir te buscar. Eu vou levar você para que você esteja comigo. Vai ser algo secreto, não vai ter publicidade para o mundo, porque o mundo rejeitou a graça bendita de Jesus, o mundo rejeitou o Salvador, mas você, aleluia, recebeu Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Jesus, quando ressuscitou, Jesus não foi lá para Caifás, para Anás, Jesus não foi para o Sinédrio, Jesus não foi para as ruas para dizer, olha, eu ressuscitei. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Por um espaço de 40 dias apareceu a aproximadamente 500 irmãos, que Paulo diz em Coríntios 15, dos quais a maioria ainda vivem, mas Jesus apareceu para os seus. Quando Jesus vier, é para mim, para você, é para os seus dele, aleluia. Aqueles que o rejeitaram vão ficar aqui para a grande tribulação, mas para mim e para você, a nossa esperança e consolação, o Redentor que vive, virá nos buscar. Bendito seja o nome do Senhor. E é esta esperança que nos anima, que nos fortalece, até nas horas mais escuras da nossa vida. Vale a pena você permanecer fiel ao Senhor, empenhado na sua fé até ao fim, aleluia, porque não vai ser outro, mas o mesmo Jesus vai descer nas nuvens, o mesmo Senhor descerá, aquele que te salvou, aquele que te sustentou em toda a sua jornada aqui nesta terra, aquele mesmo que morreu e ressuscitou para
te justificar e ser a redenção no seu sangue, o mesmo que subiu ao céu, está à destra do Pai, intercede por nós, é o mesmo Jesus que virá. Aleluia, bendito o nome do Senhor. O mesmo Jesus descerá do céu e Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem para buscar os seus escolhidos. Tudo isso vai acontecer no céu, nos ares. O que vai estar acontecendo na terra? Na terra vai estar tendo ressurreição para encontrar com o Senhor nos ares. Os mortos justos, pois haverá ressurreição de justos e de injustos. Jesus nos fala sobre isso, que uns ressuscitarão para a alegria eterna e outros para a condenação eterna. Daniel, no capítulo 12, não fala memória, no versículo 2, ele fala de duas ressurreições. Quando Jesus vier, tem uma ressurreição, ressurreição do justo e de injusto. Fica onde? No mesmo lugar, Sheol, habitação dos mortos, lugar que nós chamamos de inferno, lugar de sofrimento, lá embaixo, continua lá. Para eles não muda nada. Para a igreja, os que estiverem vivos naquele exato momento, quem estiver vivo naquele exato momento, já se encontra com o Senhor. Os corpos daqueles que aqui estão recebem uma transformação e recebem um novo corpo, estão com o Senhor. A alma está onde? A gente falou sobre isso. Debaixo do altar de Cristo, terceiro céu, paraíso. Vem alma, vem espírito e se encontra com o corpo. Mas os corpos dos ímpios não ressuscitam. Sua alma, seu espírito fica no mesmo lugar. Não muda nada para eles. A glória e o gozo é para a igreja do Senhor Jesus. Paulo chama isso, a ressurreição do justo, Paulo chama isso de um duplo milagre. Ele fala que é a redenção do corpo. O que é a redenção do corpo? É o corpo revestido de imortalidade para se encontrar com o Senhor. Paulo também disse que Cristo, Ele é a primícia daqueles que dormem. Mas o que é a primícia daqueles que dormem? O que vem a ser a primícia daqueles que estão dormindo? Nós vamos entender a respeito disso. Primícia fala da primeira ressurreição. A Bíblia diz que Jesus, Ele é a primícia dos que dormem. Paulo, quando está escrevendo em Coríntios, capítulo 15, versículo 20, ele diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A primeira pessoa a ressuscitar foi o Senhor Jesus Cristo. Houve ressurreições antes de Jesus, no Antigo Testamento? Houve. Houve ressurreições no ministério de Jesus? Houve. Lázaro morreu, 4 dias depois, quem foi lá ressuscitar ele? Jesus. Lázaro morreu de novo, sim ou não? Morreu. A viúva de Naim está lá, dá a entender que é uma santa mulher de Deus, triste, viúva, chorando pelo filho. Jesus ressuscitou o filho dela. Te pergunto, o filho dela está passou pelo processo da ressurreição e está vivo até o dia de hoje? Sim ou não? Não, morreu de novo. Agora, a primícia dos que dormem, que diz respeito à ressurreição, só teve um que foi a primícia. O nome dele é Jesus. Mas foi só Jesus e mais ninguém? Não. Jesus é a primícia dos que dormem, mas tem outras pessoas que experimentaram a ressurreição, como a igreja vai experimentar depois de Jesus. A Bíblia tem, no capítulo 23, a festa das primícias, livro de Levítico. É um capítulo que simboliza a igreja ao longo da história. Fala sobre os molhos. Você, quando plantava, você tinha que pegar os seus molhos e ia chegar até o sacerdote e apresentar aqueles molhos. E aqueles molhos eram as primícias da colheita. E o sacerdote oferecia aquilo ao Senhor. Era a primícia, era oferecido ao Senhor. Os seus molhos eram apresentados.
Depois de 49 dias, as 7 semanas, também é conhecido festa das semanas. Só depois, quando chega no tempo dos gregos, que aparece essa palavra quinquagésimo, que é o Pentecoste, mas é a festa das semanas, que acontecia depois de 49 dias, aonde havia uma festa pela colheita. E você vai ver que depois da festa das colheitas, havia os rabiscos das colheitas, que eram os que ficavam no canto da plantação, não podia pegar, e o que caía também no momento de colher, você não podia pegar, aquilo era para os pobres. Lembra do livro lá de Ruth? Ela órfã, pegando espigas, os restos, porque aquilo era para os pobres. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, aconteceu uma coisa gloriosa. Jesus naquela cruz, expirou, foi a propiciação pelos nossos pecados, mas Jesus continuou trabalhando, desceu às partes mais baixas, levou o cativo, o cativeiro, prometeu ao ladrão que estava pendurado na cruz que estaria com ele no paraíso, mas não aconteceu só isso naquele dia. No capítulo número 27, versículo 51, e no versículo de número 50 ao 53, vai nos dizer assim, a respeito da morte de Jesus: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Houve um abalo sísmico. Lá dentro do templo, aquele véu se rasgou de alto a baixo, e houve um tremor de terra. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Então você vê, tem gente que pega isso aqui e acha que aconteceu no momento da crucificação. Não, aconteceu que rompeu-se, houve abalo sísmico, você vai encontrar lá, e acontece o que? Vai dizer no verso 52, que sepulcros se abrem, muitos corpos de santos que dormiam são ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, não foi antes da ressurreição de Jesus, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Tá, quando Jesus ressuscitou, tinha uma pedra removida, um anjo gaúcho lá sentado sobre a pedra, porque ele falou: por que buscais o vivente dentre os mortos? E vivente é a coisa de gaúcho. Brincadeira, tá? E ele estava sobre a pedra. Deixa eu te perguntar, dependia de remover a pedra para Jesus sair do túmulo? Dependia? Deixa eu te perguntar, quando Jesus vier buscar a igreja, depende de sepultura abrir? Houve um abalo, sepulturas se abriram, Deus tinha um propósito em abrir aquela sepultura lá, deixar um buraco lá. Deus tinha um propósito de um anjo remover a pedra, mas o corpo de Jesus não precisava de porta, de parede, ele passava a parede de um lado para o outro. Jesus estava aqui, de repente se achava em outro lugar, não estava mais preso à lei da gravidade. Então, quando fala lá no Antigo Testamento da festa das primícias, que os molhos eram apresentados, esses molhos está falando de grupo, de um feixe que era apresentado, fala de coletividade. Quando Jesus, que é a primícia dos que dormem, se levanta da sepultura, ele é o primeiro que experimenta processo de ressurreição. Ele traz consigo santos em testemunho daqueles feixes que se apresentavam ao Senhor. Mas não para por aí, ele prometeu buscar a igreja que permaneceu na terra, a igreja que serviu a ele. Isso ele está falando agora daquela colheita que vinha depois de 7 semanas de trabalho e celebrava uma festa. Isso fala da igreja como um todo, os nossos irmãos que estão aguardando Jesus vir buscar a sua igreja. Está falando essa festa que vai acontecer agora lá no céu, e não para por aí. Também tinha aqueles respingos que ficavam, tinha também os rabiscos da colheita que caíam, aquele pouco que ficava. Que pouco é esse?
Esses rabiscos diz respeito aos que forem passar pela tribulação e a grande tribulação. Depois que Jesus tirar a igreja da terra, ainda vai haver salvação. Não pela graça. Aí o mérito é todo de quem ficou aqui, que rejeitou a graça. Vai ter desviado que vai ser salvo? Vai. Ele vai entender que Jesus tirou a igreja e que agora ele vai ter que morrer por Jesus. Ele não vai... Vão querer colocar uma marca nele e ele vai entender que já estava profetizado aquilo. Ele vai correr daquilo e vai sofrer e vai ser torturado até morrer. E morrendo, não negando a Cristo, vai ter salvação. Diferente da gente, que Jesus já pagou o preço por mim e por você. Então esses rabiscos falam desse outro grupo que também vai experimentar ressurreição. Não vão participar do tribunal de Cristo para recompensa, não vão participar das bodas do Cordeiro, mas quando Jesus, depois de 7 anos, a igreja arrebatada vier para destruir o falso profeta, o anticristo, aí esse povo vai receber novo corpo e vem com Jesus também. Mas meus irmãos, eu preciso parar por aqui, porque o horário me convida a parar. Eu já estou 1 hora falando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Como a obra que Jesus fez naquela cruz é tão grande, que quando ele já ressuscita, a primícia dos que dormem, ele já vem com um grupo e faz eles caminhar por Jerusalém, assim como ele foi visto. Quis também que o vissem andando por Jerusalém. Sabe qual a maior esperança da igreja? É a certeza de que o Senhor Jesus virá, que Ele prometeu, e que tem um dia marcado no calendário de Deus, que eu não sei, nem você sabe, e que a gente deve esperar, porque a hora que a trombeta soar, e ela vai soar, o Filho de Deus vai se levantar do seu trono, vai vir com seus santos e anjos, e nós receberemos corpos incorruptíveis, e estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu preciso parar por aqui. Semana que vem a gente vai falar, quando chegarmos lá no céu, o que nos aguarda, o nosso julgamento, julgamento de crente, não é julgamento do ímpio. Há um tribunal de Cristo e há um grande trono branco em Apocalipse. Trono branco não é para a igreja ser julgada. Tribunal de Cristo é para mim e você ser julgado. Nesse tribunal tem alguns elementos que o fogo vai declarar, e a gente vai falar sobre isso semana que vem. E tem uma festinha que o Senhor preparou para nós lá, 3 anos e meio. A gente vai participar, amém? A gente está aqui privado de fazer festa por causa de Covid. Alegra o teu coração, tem uma festa grande que Jesus preparou no céu para mim e para você. 3 anos e meio de festa, ô festa gloriosa, ô banquete bom. É as bodas do Cordeiro. Fica-me em pé em nome de Jesus. Nós vamos estar orando. Se você precisa de uma oração, quer vir aqui receber a oração da fé, pode vir aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Jesus está aqui. Tudo que você precisa Ele tem. Tudo que você necessita Ele tem para você. Jesus nos ama, Jesus é amigo, Jesus vai até o final da jornada. A gente nunca está só, você não está sozinha, você não está sozinho. O Senhor está com você, o Senhor te ajuda, o Senhor tem a força, o Senhor tem o esconderijo, o Senhor tem o ajudador. Creia, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Eu não sei se há alguém entre nós que não teve encontro com Jesus e deseja se entregar a Ele essa noite. Se tiver, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Temos alguém para Jesus? Alguém que não teve essa experiência de salvação e hoje deseja entregar a sua vida a Ele? Se tiver, erga suas mãos dizendo: Pastor Luciano, eu quero Jesus como meu Salvador. Jesus está aqui, Ele é poderoso para salvar. Aleluia, Ele é poderoso para mudar a vida. Ele é poderoso para mudar a tua história. Ele é poderoso para escrever o teu nome no livro da vida. Ele é Redentor, Salvador. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estendemos nossas mãos, Senhor, para abençoar os teus filhos desta hora. Cada um que aqui veio a esta casa para ouvir a tua palavra, para encher o coração de esperança. Aleluia, o Senhor prometeu buscar a sua igreja e levar para tu mesmo onde tu estás. Nós cremos nessa bendita esperança. Mas enquanto este momento não chega, Senhor, a gente enfrenta dias maus, a gente enfrenta dificuldades aqui, porém o Senhor prometeu nos livrar de todas as angústias. Abençoa, Deus, cada um dos teus filhos que aqui estão, alcança com milagre, alcança com gozo, traz a resposta, aquilo que o teu filho e tua filha precisa da tua parte nesta noite. Deus santo e eterno, nós abençoamos a tua igreja e cremos no teu poder que em nós opera, e por isso nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.